Temos uma nulidade muito grande acontecendo no processo que vai julgar o ex-ministro Jair Bolsonaro no STF. Fica aqui nesse vídeo que até o final eu vou te explicar o que está acontecendo e que sim pode gerar a nulidade dessa instrução. Bom, Jair Bolsonaro e outras 6 pessoas foram denunciados no STF. Essa denúncia foi recebida, o processo já existe e hoje começaram as inquirições, a chamada fase de instrução do processo penal. E o primeiro ato da instrução, que é a coleta das provas, é justamente, como foi feito de forma correta, a oitiva do delator, que também é réu nesse processo. Vale a gente dizer que o Mauro Cid também é réu nesse processo, mas como ele atua também como o delator, ele é o primeiro a ser ouvido. Ele tinha a prerrogativa, não ficou claro para mim se foi perguntado isso a ele ou não, mas o fato é que ele deu o seu depoimento na frente dos demais corréus, inclusive do ex-presidente Bolsonaro. Do ex-presidente Bolsonaro, e ele poderia, se assim quisesse, ter falado somente para a instrução do processo. Claro, os advogados, os acusados, mas o delator tem essa prerrogativa de pedir para falar em separado. Não usou dessa prerrogativa, como eu disse, não ficou claro se a ele foi oferecido ou não esta possibilidade. O fato é que depois da oitiva do delator, nós passaremos então aqui nesse processo em particular para a oitiva dos testemunhos de acusação, testemunhos de defesa, aí nesse caso aqui em particular, os demais réus. Os réus são sempre ouvidos por último, tá? Eles são incomunicáveis nesse momento e tudo indica que Bolsonaro será ouvido até sexta-feira, porque essas inquirições, esses interrogatórios, eles vão acontecendo no decorrer desses dias. Me parece que o critério definido foi a ordem alfabética, que é um critério válido para ser adotado. E qual é o principal problema que eu notei, pelo menos neste primeiro dia de julgamento? E aqui eu não quero falar muito sobre o mérito, se teve golpe, se foi tentativa de golpe, se não teve golpe. O que é mais importante aqui eu trazer para vocês nesse momento é a questão da forma como esses interrogatórios estão acontecendo. Tá? Qual que é o problema aqui? O problema é que desde 2008, ou seja, já faz um bom tempo, que a regra processual é de que os advogados fazem perguntas diretamente para os interrogados, para as testemunhas, para a suposta vítima, que não tem uma vítima específica, mas é feito assim. É o que nós chamamos de cross-examination. Não é como era lá atrás, quando o advogado ele fazia pergunta para o juiz interpretava essa pergunta e, se ele entendesse cabível, repassava para o acusado, para o interrogado. Isso aí acabou desde 2008. Hoje, os advogados fazem perguntas diretamente para as partes. É um sistema que já está muito consolidado e me chamou muito a atenção o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, não ter observado essa regra. Me parece que é algo no frigir dos ovos tão pequeno, passível de uma anulação, não agora, evidentemente que agora nada vai ser anulado, mas não sabemos o futuro. E no futuro, eu estou aqui cantando essa bola. Assim como cantei lá atrás na Lava Jato, que em razão da forma como a justiça estava sendo feita, iríamos ter anulações no futuro. Não demorou muito. A maior parte dos condenados na Lava Jato já teve a condenação anulada. Pelo menos os figurões. E aqui nesse caso, a mesma coisa. Na minha análise,
a não observância dessa regra, que faz toda a diferença no interrogatório, é demais perigosa para o processo. E sim, gera uma possibilidade de todos esses atos serem anulados no futuro. E aí, para você que assiste o nosso canal, se você é pró-Bolsonaro ou se você é contra o Bolsonaro, é pró-Lula, independentemente do lado em que você joga, você tem que entender que isso é ruim. Assim como no processo da Lava Jato, eu dizia que a forma como o processo estava sendo conduzida era prejudicial para a justiça. Era prejudicial para quem gostava do Lula, porque teve uma condenação ali, que não estou dizendo que foi injusta. Presta atenção, eu não estou dizendo que a condenação do Lula foi injusta. Na minha análise, não foi injusta. Mas a forma como fizeram, e você tem que entender que no mundo jurídico, essa questão de forma, da maneira como as coisas são realizadas, tem tanta importância quanto o conteúdo. E eu dizia que a forma como a justiça estava sendo feita, repito, não o conteúdo, a forma era prejudicial, porque lá na frente poderia haver uma anulação de tudo que foi feito. E muita coisa boa foi feito na Lava Jato. Mas olha o resultado aí. Dinheiro sendo devolvido, pessoas condenadas na rua. É ruim isso. Então, da mesma forma que no julgamento, não só do Bolsonaro, mas de todos esses réus, que nessa primeira fase são 6 réus, é prejudicial. Se você gosta do Bolsonaro, é prejudicial porque você está vendo uma injustiça acontecer na sua frente. Se você não gosta do Bolsonaro, também é ruim, porque lá na frente, essa condenação, se ela for justa, nós não sabemos ainda, ela será passível, estará sujeita a uma anulação. Então, essa regra do cross-examination é muito importante e acredite, faz toda a diferença na produção da prova. Hoje, o entendimento que se tem entre os juristas é de que o interrogatório ele é um ato de defesa do réu. Então, é o momento do réu se defender. E o juiz ele tem que se manter meio que a parte disso. Porque a prova é produzida pelas partes, pela acusação, Ministério Público Federal, aqui no caso, ou pelas defesas. Quando o juiz assume esse protagonismo, ele está saindo da sua cadeira de julgador e passando a ser um inquisidor. E ser um inquisidor é uma mancha, é uma mácula para o processo penal. Tá certo? E é uma coisa que poderia ser evitada. O que deveria acontecer então, Paiva? Os advogados, nos momentos oportunos, porque tem uma regra, tem uma ordem para isso, fazem perguntas diretamente para os acusados, para as testemunhas. E, evidentemente, que o juiz ele pode, eventualmente, complementar uma pergunta. O juiz pode indeferir uma pergunta que seja repetitiva ou inadequada. Mas você vê que nesse momento do interrogatório, o protagonista não tem que ser o magistrado, não tem que ser o juiz. O protagonista tem que ser as partes, a acusação e a defesa. O juiz pode perguntar? Eventualmente pode complementar. No início da inquirição, do interrogatório, o juiz faz perguntas genéricas, se o réu conhece a acusação, se ela é verdadeira ou falsa, perguntas mais gerais, mais abertas. Não essa inquirição ponto a ponto que, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes está exercendo. Isso é prejudicial para o processo, é prejudicial para o Estado democrático de direito. Mas, enfim, Mauro Cid falou, confirmou os fatos, confirmou a sua delação, me pareceu bastante nervoso nessa sua fala hoje, em vários momentos apresentou um nervosismo exacerbado, o que dá para se entender, evidentemente, mas provavelmente entre amanhã, quarta ou quinta, deve acontecer o depoimento, o interrogatório de Jair Bolsonaro. E Bolsonaro pode ficar calado? Pode ficar calado. É uma prerrogativa
do interrogado, do réu. Ele não é obrigado a criar provas contra si mesmo. E detalhe, este direito ao silêncio ele pode ser seletivo. Então, Bolsonaro pode, por exemplo, deixar de responder às perguntas feitas pelo Ministério Público, pode deixar de responder às perguntas feitas por Alexandre de Moraes, pode responder somente às perguntas da defesa. E isso não pode ser considerado contra ele. Ah, ele não respondeu minhas perguntas é porque ele é culpado. Não é essa a regra do nosso processo. Ele pode selecionar as perguntas que vai responder. E nós esperamos que esse direito seja resguardado a ele. Apesar de que a minha análise é de que ele não vai usar essa prerrogativa. A minha análise é de que Bolsonaro vai falar e vai falar muito. E eu quero, inclusive, estar aqui online, ao vivo, comentando o interrogatório de Bolsonaro que está sendo divulgado pela imprensa através da Rádio Justiça ao vivo. Então, eu acho muito importante acompanhar. Se você não segue o nosso canal, siga aqui o nosso canal, curte esse vídeo. É importante que você ative o sininho, porque no momento do depoimento do Bolsonaro, se eu estiver disponível na minha agenda, eu vou parar e vou gravar e vou comentar passo a passo o interrogatório de Bolsonaro. Depois do interrogatório, já sai a sentença? Não. Depois de todos os interrogatórios, e o interrogatório é o último ato do processo, acontecem as alegações finais, que são as últimas manifestações das partes. Começando com o Ministério Público, depois o delator, depois todos os réus. Essas alegações finais, num processo como esse, devem ser escritos. Então, o juiz vai dar um prazo de 5 dias para os memoriais e, na sequência, sai a decisão, ou de condenação ou de absolvição. Por se tratar de um processo que tramita no Supremo Tribunal Federal, a chance de recurso aqui é muito pequena. Até tem alguns recursos que a defesa pode e com certeza vai manejar, vai utilizar, mas são recursos de uma força muito pequena que dificilmente mudariam o resultado do julgamento, a não ser que consigam emplacar uma tese de recurso para o plenário do STF. Porque você tem que entender que hoje quem está julgando esse processo são os ministros da primeira turma do STF, não da segunda. Então, ou seja, não é o plenário, não são todos os 11 ministros que vão julgar Bolsonaro e os demais réus desse processo. A tendência é de que esse argumento não emplaque, porque as defesas já tentaram levar esse julgamento para o plenário, o que foi negado pelo STF. Então, a tendência é de que o julgamento realmente fique aqui por parte da primeira turma do STF. Bom, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Você concorda comigo? Discorda? É importante que você deixe aqui embaixo o seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, até mais. Tchau.